Gabriel? É o texto do José Reginaldo Gonçalves. Beleza. Autenticidade, memória, identidades, ideologias nacionais. Isso aí. A gente está seguindo aquela Vou ordem que eu compartilhar o mandei no PDF último aqui, pode ser? e-mail. Sim, pode ser. A gente está seguindo aquela ordem, João, que a gente fez no último e-mail, né? Obedecendo mais ou menos aquela linha de pensamento e, devido à minha voz, que ainda estou meio troncho aqui, apresentar aos colegas, que foi a proposta mais ou menos desde o começo, né? De que vocês falassem bem mais do que eu, né? Então, vamos depois, então a gente está obedecendo essa linha lógica aí. Gabriel, se quiser apresentar e compartilhar o texto, beleza. Só vou precisar de ajuda, que eu sempre me perco. É uma janela ou uma tela inteira? Tu tem que estar com o PDF aberto, e depois que o teu PDF estiver aberto, tu vai entrar numa janela. A tela inteira é a tua tela. É a tua tela, essa que tu está vendo. Não vale a pena, senão vai entrar num looping infernal. Né? Uma guia quando só uma guia. E a janela é a janela. Aí tu está compartilhando a tela. Não apareceu o PDF aí? Não, está aparecendo a tua tela inteira. Tu está compartilhando a tela, que está o looping infernal que vai na... Para. Uma janela. É uma janela. Se tiver dificuldades, aí eu posso compartilhar aqui. Não, acho que deu. Não? Vamos ver aqui agora. Deu. Sim. Fechou, então. Beleza. Vamos começar, então, com o texto Autenticidade, Memória e Ideologias Nacionais, o problema dos patrimônios culturais, do professor doutor em Antropologia Cultural, José Reginaldo Gonçalves. Esse texto foi escrito em 1988, quando ele participava do doutorado na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. A primeira questão, antes de entrar propriamente no debate que ele propõe, é mais ou menos um trânsito entre esses conceitos. E ele traz muita coisa da antropologia cultural. Eu não vejo vocês, então, se precisar interromper, por favor. Um trânsito, então, muito da antropologia cultural, própria da sua formação, e ele começa, então, debatendo sobre a autenticidade e a ideia de aura. Ele destaca, então, que podemos aplicá-la tanto a pessoas como a objetos. Em um primeiro momento, falando sobre essa aplicação em pessoas, ele debate alguns conceitos, como sinceridade e autenticidade, paralelo ao indivíduo e a sua participação na sociedade. Sinceridade, então, teria a ver muito com a maneira como nos apresentamos com relação ao outro, diferente do que seria a autenticidade. Não seria, então, como nos apresentamos aos outros, mas sim como realmente somos. É um contexto bem antropológico. E passando, então, para essas ideias aplicadas ao que diz respeito aos objetos, ele entra naquela questão de que o autêntico é identificado com o original e o inautêntico é muito mais associado à cópia ou reprodução. E aqui nós temos uma citação e que basicamente traz um problema, que é justamente desses processos de reprodução diminuírem essa questão da autenticidade. E a aura também é algo muito associado à originalidade, tal qual a autenticidade, e associada, então, ao caráter único e uma relação genuína com o passado. Aqui é um debate importante para o texto. Por que esse debate é importante? Vocês entenderam por que esse debate é importante? Porque cada vez que a gente fala em história, a gente está querendo dizer o que a gente está querendo trabalhar com um conceito que nós não devemos trabalhar, né? Que é o conceito de verdade. Né? Na história, nós não trabalhamos com o conceito de verdade. A gente trabalha com interpretações do passado. Então, esse debate já que nós não podemos falar em verdade, nós não deveríamos usar a palavra verdade em história, né? Então, algumas vezes chegou nessa parte do autêntico, né? Não, olha, esse documento é autêntico, esse documento ele é, enfim,
ele é original, né? E, portanto, ele deveria ser crível, né? Por quê? Porque num momento de historicismo historiográfico, o que a gente diz assim, não, se o documento é crível, ele fala a verdade. Não, a gente não fala em verdade no curso de história. A gente fala em interpretação do passado. Aí tem toda a crítica aos documentos, a crítica a qualquer tipo de documento, né? E aí, por isso, a autenticidade. Não, esse documento é autêntico. Que é a velha discussão aquela, por exemplo, da autenticidade do documento sobre o massacre de Porongos, só para dar um exemplo. Vai lá, Gabriel. Bom, dando continuidade aqui, então, ele vai expressar o patrimônio cultural. Ou melhor, vai introduzir o patrimônio cultural no debate. Esse patrimônio, então, vai funcionar muito mais como aquela questão que nós já havíamos notado nas últimas aulas, o uso político, relações de poder, e como ele serve a esses ideólogos da nacionalidade, da etnicidade, para a construção e comunicação de uma identidade nacional ou étnica, na verdade. E também tem a questão da nação, aqui vista muito mais como uma unidade objetiva, autônoma e dotada de nítidas fronteiras territoriais e culturais e de continuidade no tempo. Então, o tempo passado seria muito importante para a construção dessa nação, dotada desse pensamento autônomo, com múltiplas, ou melhor, com uma identificada como indivíduos reais e dotados de atributos como caráter, personalidade, autonomia, vontade e memória. Por quê? Porque historicamente o Brasil é tão diverso, o Brasil em si, Estado e nação é tão diverso, que houve a necessidade, desde a ditadura do Getúlio Vargas, de criar uma identidade para essa nação em virtude dessa diversidade cultural, étnica, linguística, social, racial, religiosa, né? E por isso, então, foi, né, o Estado-nação, para se constituir, se viu obrigado a criar, inventar, né, essa identidade. Fala, João. Uma identidade autêntica, né? Essa noção de uma nação que está sendo construída, ela é verdadeira, ela existe, ela é autêntica. Exatamente, exatamente. Ou seja, é nesse sentido da autenticidade, né? De eu estou criando um Frankenstein, um ornitorrinco, né? Mas eu mostro que eu tento dar uma autenticidade a esse ornitorrinco, né? E a diversidade nacional é algo monstruosamente fantástico, né? Naquele momento era preciso atribuir isso a um ponto de base, né? Um ponto base lá na construção dessa identidade nacional. Gabriel. Dando sequência, então, às minhas anotações, na página 267. Do mesmo modo que uma pessoa pode ter sua identidade definida pela posse de determinados bens, a nação define-se a partir da posse de seus bens culturais. Então, entra nesse discurso que nós acabamos de falar. Como esses patrimônios vêm a ser importante para a construção da noção de nação. Eu gostei bastante dessa parte aí, nessa ideia de... Ele chamou de um individualismo possessivo, né? Que daí é passado para a ideia de nação. Existe uma linha de raciocínio que está sendo seguida aí por quem inventou a nação. Eu gostei bastante dessa parte. Achei um dos pontos altos do texto para mim. É importante destacar isso, João, porque, na verdade, um dos objetivos da disciplina é justamente vocês terem essa consciência crítica, né, de que quando a gente fala em memória, em passado, em patrimônio, tudo isso são invenções, são construções. Em última análise, a gente quiser pegar o termo construto social. É uma invenção, uma construção que se dá, né, a partir dos ideólogos, dos pensadores, dos intelectuais de cada tempo, né? E isso é perceptível agora, como a gente comentou, en passant,
na última aula, essa construção desse novo ensino médio, aonde vai se colocar uma pausterização disso que deve ser ensinado. Por quê? Porque é para desconsiderar as diversidades. Segue lá, Gabriel. Basicamente, nessa parte é isso. A questão que nós ressaltamos do tempo, como ela garante a continuidade da nação ao longo do tempo, e como é um debate que vem já de séculos, né? Datado de fim do século XVIII. Inclusive vai ao que o Hobsbawm chama de tradições inventadas, como são criadas e comunicadas para formar a identidade nacional. Colega, eu já falei para queria... vocês diversas vezes desse livro, e assim, ó, o dia que vocês estiverem com insônia, o dia que vocês estiverem sem nada para ler, que eu duvido, só o primeiro e o último capítulo. Só o primeiro e o último capítulo desse livro vai mudar a vida de vocês. As Tradições Inventadas, Eric Hobsbawm, Terence Ranger, Paz e Terra, 88, Rio de Janeiro. Só o primeiro e último capítulo. Não precisa ler os 3 do meio. Né? Vocês vão mudar a vida de vocês quando a gente falar em Estado-nação, identidade, tradição, memória. Vocês vão ver que tudo isso, do ponto de vista de uma pessoa mal-humorada, que nem eu, né? Tudo isso é uma farsa. Tudo isso é uma farsa. Porque tudo é inventado. Não existe nada de original, de autêntico, de primevo, de original, né? É tudo inventado. Vamos lá. João, tu ia comentar alguma coisa? O João destacou alguma coisa, acho. Sim, tu consegue subir um pouco para nós, Gabriel? Ainda na 267? 267 aqui. Naquela parte de acredito com... Isso mesmo, perfeito. Nesse parágrafo aí ele fala sobre como esses objetos são capazes de evocar ideias associadas, né? Ideias associadas que seriam valores. E aí eu fiquei pensando sobre esse aspecto, né? Porque realmente não é só um objeto, é um objeto e os valores agregados àquele objeto, né? Então, heroísmo, orgulho, né? Existem vários valores que são agregados a um objeto. Então, tipo, não, é isso, né? É um bem cultural. Valeu. Não, nessa questão que tu ressaltou até, eu anotei, acho que em algum momento do texto aqui, me remeteu muito ao Tempo e o Vento, né? Que é o meu objeto de estudo. Ao longo do século vão passando de geração para geração alguns objetos, e eles se identificam, e são retomados ao longo do texto. Por exemplo, a tesoura da Ana Terra, a roca de Fiar, isso aí vai ser algo que o autor vai trabalhar bastante. Mas aí, veja bem, Gabriel, aí tu já está pegando uma outra ponta da história, que são objetos femininos. Né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, essa tradição inventada, essa cultura inventada, todo museu tem espadas, né? Tem espadas, né? Tem os arreios, aquilo que pertence aos grandes líderes, quer dizer, essas relíquias, né? Elas são escolhidas de forma não arbitrária, né? A cultura material que representa uma identidade cultural não é arbitrário, ela é totalmente ideológica. E é importante salientar isso também, né? Vamos lá. Mais algum destaque aqui na 268? Eu vou passar então direto para as concepções de autenticidade, que é o cerne do artigo dele. Aqui é falando geral, então, sobre Colonial Williamsburg, nos Estados Unidos, e Ouro Preto. Esses dois casos, cada desses espaços está simbolicamente associado à ideia de identidade e memória nacional, construído, então, de acordo com as especificidades dos locais. Ele não pretende defender a autenticidade ou inautenticidade desses espaços, mas sim considerar uma forma não aurática de autenticidade. E ele bate muito na questão da recriação,
que remete muito ao caso de Colonial Williamsburg, onde o passado é recriado à luz do dia. Ao falar desses casos, então, um determinado tipo de patrimônio cultural, que é esse que eu havia destacado, identificado como Historic Preservation, que ele basicamente consiste na preservação, restauração ou recriação. E a recriação traz esse aspecto dramático, que é bastante explorado, inclusive por atores profissionais, e que não podem sair do seu personagem. Eles estão recriando as pessoas como eles acham que seria no século XVIII. Passando então especificamente ao caso norte-americano, a história do movimento preservacionista aponta um debate muito interessante, porque eles dividem antes e depois de Colonial Williamsburg. Historicamente, então, ele traz um panorama. Ela foi capital do domínio inglês na América do Norte e entrou em decadência e foi esquecida ao longo de todo o século XIX. Então, só no século XX, a partir do patrocínio do John Rockefeller, ele foi um magnata do petróleo, se eu não estou enganado, da Standard Oil Company. E ele foi responsável, então, por reconstruir essa cidade, servindo, então, como uma ideologia nacionalista, uso patriótico, ressaltar as virtudes cívicas e uma identidade genuinamente americana por oposição à Europa. A cidade, inclusive, foi usada na Segunda Guerra Mundial justamente para ressaltar esses valores. Usada também como ponto importante nas visitas oficiais dos chefes do Estado estrangeiro, e é anterior à Revolução. Ou seja, aqui eu tenho uma dúvida. Deixa eu só formular ela direitinho aqui. Eles estão recriando um espaço pré-revolucionário. Então, as ideias, tudo isso já estava no campo de debate. Mas eles não estão ressaltando algo colonial, obviamente. Então, ia contra essa ideia do uso patriótico, uma coisa assim. É que, na verdade, a gente tem que perceber um detalhe importante. Os Estados Unidos também é um país multiétnico. Os Estados Unidos também é um país multicultural. Os Estados Unidos também é um país construído por várias etnias. Como eles resolveram a criação da identidade nacional? Através de um sentimento anti-europeu, mesmo tendo na sua origem, né, não só os imigrantes ingleses, mas imigrantes ingleses que contestaram, né, o poderio britânico. Então, a ideia de construção de Estado-nação do americano médio é bem diferente da nossa, né? Ou seja, nos Estados Unidos você vê as bandeirinhas penduradas tremulando, isso é comum nas casas, porque há um sentimento de pertença a essa nação americana, né? Então, a forma como eles construíram a ideia de Estado-nação é diferente da forma como ela foi constituída no Brasil dos anos 30. Né? Bem aí a minha dúvida. Esse modelo, então, ele é muito criticado, obviamente, e ele é baseado no arquiteto francês Viollet-le-Duc, um pioneiro nesse sentido. Aqui é só um exemplo para ilustrar essa questão de que uma catedral gótica do século XIX deveria, após o trabalho de restauração, apresentar as mesmas características que apresentava na época da sua existência original, no século XIII. Porque a gente sabe que é impossível. Exato. Aqui, assim, uma descrição do que foi feito nesse espaço. O que não foi restaurado, o original, nos moldes desse arquiteto francês, melhor da ideia dele, foi demolido ou removido. A ideologia, então, que norteou essa construção, e de muitos outros historiadores, deve muito à filosofia desse arquiteto.
O que eles fizeram foi uma bricolagem de elementos que eles acreditavam que era do século XVIII, mas que, na verdade, não corresponde com a realidade, né? Mas, ideologicamente falando, é como você pegasse, assim, Ouro Preto e achasse que, ali eu tenho um momento congelado da história do Brasil. Isso não é verdade, né? Mas é importante destacar que essa tentativa é como eu fazer novela histórica, né? Em Ouro Preto, por exemplo, ou como foi feito na Casa de Sete Mulheres aqui e tal, achando que isso é uma reconstrução histórica. Não, isso é um romance, isso é literatura. Mas para os americanos tem força de história. Segue adiante. Nesse sentido, então, que de apresentar o passado de modo mais preciso e objetivo. Professor? Oi? Fala, Gabriel, pode seguir. Não, foi uma pergunta. É nesse sentido, então, de apresentar o passado com mais preciso. É a ideia de que eu acho que eu estou reconstruindo o passado como ele é, como ele era, mas na verdade é como eu acho que ele era. Então tu faz uma bricolagem, tu faz uma... É como eu te falei, tu pode pegar lá a Vila de Santo Amaro e achar que a Vila de Santo Amaro ela é uma vila histórica do século XVIII. Tem casas do século XVIII, mas ela não é uma vila do século XVIII. Entendeu? Assim como no Preto, tem casas do século XVIII, mas tem luz elétrica, as casas já não tem mais chão batido, enfim, não é mais uma vila do século XVIII. Né? Isso aí é uma pantomima, isso é uma representação, certo? E o principal ponto nesse sentido do texto é que o autor bate na questão da dramaticidade, da reencenação. Então, todo dia em Williamsburg é 1775. O que eu havia comentado dos atores, ao serem abordados, eles não saem do seu papel e conduzem-se rigorosamente de acordo com o personagem que estejam representando. O passado parece existir dentro de uma redoma. Eu não pesquisei, eu vi algumas fotos só, mas como que é representada a questão da escravidão? Então, ela não é representada, né? Assim como no Rio Grande do Sul, tu tem vários livros que falam de estâncias e nenhum que fala de senzala, né? Pode procurar aí livros, Estâncias do Rio Grande do Sul. Caraca, tem uns livros de álbum de foto lindo. Nenhum deles mostra senzala. Então eu nego, né? E eu faço uma negação do passado pela sua não demonstração, né? Eu nego a existência da escravidão, eu nego, né? Todo mundo vai viver feliz e contente, todo mundo faz as suas tarefas, o que também é mentira, né? Fala, João. Ali diz assim, ó, que tem um aspecto novo e limpo, quase ascético das coisas recriadas. Então, de fato, Sim, essa energia aí. eu faço uma história pausterizada, porque eu não posso falar em conflito de classes, eu não posso falar em disputa de poder, eu não posso falar em grupos antagônicos. Como eu não posso falar em nada disso, eu faço uma coisa ascética, pausterizada, né? Ou seja, eu elimino tudo que pode gerar conflito, e aí todo tipo de conflito de classe, conflito ideológico, conflito de posturas, conflito étnico, né? Que haviam judeus nos Estados Unidos no século XVIII, óbvio, né? A maior comunidade judaica do mundo está nos Estados Unidos e não em Israel, né? Vocês sabem disso. Então, eu faço uma asepsia, eu faço uma limpeza, eu tiro tudo que gera conflito, né? Assim como está cheio de chineses nos Estados Unidos, porque eles que foram construir as estradas de ferro, né? Mas eu faço essa asepsia, eu limpo isso aí e faço essa coisa limpa, como ele está dizendo no texto, limpa de conflitos, de contradições, de grupos antagônicos, né? Da própria discussão de que existia escravidão, ou enfim, outras coisas quaisquer. Segue adiante. Nesse sentido, então, desaparece a aura. Ouro Preto, ele vai dizer que tem essa aura, ele não entra propriamente nesse assunto, mas sim, ele destaca que há.
justamente porque não tem essa dramaticidade. Ouro Preto faz parte dessas cidades mortas. Eu associei muito com esses dois casos, né, em torno desse termo. Foi descoberto, então, nos anos 20 e 30, planos intelectuais modernistas, ok. Williamsburg também. Ela caiu no ostracismo ao longo do século XIX e foi redescoberta por uma ótica do século XX para servir a um discurso. Basicamente, o que acontece com o Ouro Preto. Ao longo do século XX, então, ela vai se tornar monumento nacional, depois cidade, monumento mundial pela Unesco, e, por fim, patrimônio cultural da humanidade. E o período mais intenso dessa atividade se estende de 38 a 42, que é justamente quando o ISFAM está começando a atuar. Mais importante que isso foi justamente esse momento em que o governo de Getúlio Vargas está querendo criar um passado unificado ao Brasil. O Brasil não tem um passado unificado até esse período, e é justamente o governo Vargas que vai dar essa unidade a esse passado, por isso que todo mundo aqui sabe quem é Tiradentes, por exemplo, porque houve um processo de unificação histórica que o governo obrigou, né, para que todos nós tenhamos esses heróis nacionais. Aqui, o autor destaca que acredita que o que aparece aqui, em contraste com o que descrevemos sobre a capital de Williamsburg, é justamente a ideia de aura. Encaminhando, então, já para a parte final do texto, onde ele conclui que não tinha por objetivo descrever um caso norte-americano não aurático versus uma Ouro Preto dotada de aura, de originalidade. Mas sim, nos dois casos coexistem os aspectos auráticos e não auráticos, e ambos são construções ficcionais, acredito que muito pela visão do século XX e dessa construção do patrimônio. E mais uma vez ele debate sobre a ênfase na recriação do passado lá em Williamsburg. Isso nós vamos ver em várias cidades históricas, né? Cidades históricas aí com vários prédios conservados. O IFAM congela essas cidades, o IFAM praticamente coloca numa redoma, e assim a cidade morre, porque ela perde a dinâmica, né? E perdendo a dinâmica ela vai ser abandonada e depois vira ruína, literalmente, porque há essa dificuldade, né, de uma revitalização dentro de um aspecto cultural, entendendo que as cidades são vivas, entendendo que a cidade é feita por pessoas, e as pessoas são vivas, então as cidades crescem, aumentam, modificam-se, né? Então, e aí, quando eu quero congelar isso aí, eu pago o preço dessa embalsamamento, né? Eu faço um embalsamamento cultural, né? E aí ela fica ali preservada, mas sem vitalidade, né? Sem vício, porque, como qualquer cidade, vocês podem pegar lá, aqui no Rio Grande do Sul, tem aquela cidade de colonização italiana, Antônio Prado, que o centro histórico é preservado. Aquilo ali é preservado à força dos fórceps, né? Assim como o centro histórico de Salvador, houve todo um processo de gentrificação, onde as pessoas que moravam ali foram expulsas para dar lugar a lojinha de souvenir, a restaurantes temáticos, a coisas que não correspondem às pessoas que moravam ali há 30, 40 anos atrás, né? Então, quando a gente fala nesse processo de gentrificação, né, ou essa preservação ficcional, né, eu estou esvaziando as cidades das suas pessoas que moravam ali, e eu vou fazer isso, eu vou dar uma gentrificada, ou seja, se coloca restaurantes, bares, que não tem nada a ver com o uso original daquelas casas, que eram habitação, que eram pessoas ali que estavam morando ali porque eram mais pobres e tal, né? E isso acontece em escala global, não é só aqui em Salvador, ou enfim, em Antônio Prado, isso aí acontece em todos os lugares do mundo. Eu vi muito isso em Lisboa, né? Um processo violento de gentrificação. Certo? Segue adiante, Gabriel. Bom, aqui acredito já nos encaminhamos para a parte final do texto. Tem as notas.
de maneira bem sucinta, seria isso. Fala, João. Eu queria chamar a atenção que ele falou em algum momento, o Gonçalves, falou que se a gente insistir em classificar as coisas como inautêntica e autêntica, a gente vai estar jogando o jogo de que existe uma verdade, existe um autêntico. Aqui. E isso. E aí, depois, no final, ele comenta ali na direita, deixa eu ver se eu acho. Mas enfim, ele diz assim, ó, sobre ela estar fundada não numa relação orgânica com o passado, mas na própria possibilidade de reprodução técnica desse passado. Ou seja, ele fala que é possível existir uma relação orgânica com o passado. É possível existir um fundamento na história, na natureza, na sociedade que deixa aquilo orgânico, aquilo é orgânico para aquela sociedade, tem fundamento. Mas esses casos que ele estudou são momentos de reprodução técnica, simplesmente. Então, a impressão assim, que o Gonçalves me dá é essa, olha, não vamos chamar de autêntico ou não autêntico, mas existe uma classificação melhor, que seria essa ideia de orgânico, de fundamento no real, fundamento na história, na sociedade. Essa é a conclusão que eu levo. O autêntico ele passaria obrigatoriamente pelo crivo do Estado, né? O Estado está autenticando isso, né? O Estado está certificando isso. Quando, na verdade, a gente sabe que essas construções são históricas, né? Literalmente, não só o prédio, né? A construção, a gente está inventando isso historicamente, que isso é relevante, que isso é realmente algo que compõe o passado. Então, olhar com cuidado, muito cuidado, quando a gente fala dessa questão de autenticidade, que a gente sempre corre o risco de fazer um Frankenstein, né? A gente sempre corre o risco de... Tem que ter muito cuidado quando a gente fala do o que vai compor a memória, né? Saber que isso é ideologicamente dado. A composição da memória é ideologicamente dada, né? Por isso a construção dos Estados Nacionais. Se vocês pegarem os filmes do Dom Pedro I com Tarcísio Meira, que é a construção do passado segundo uma versão ideologicamente construída, é totalmente diferente de outros filmes que vão falar do Dom Pedro I a partir dos anos 80, que é uma visão da nova história que vai esculachar, que vai esculhambar, enfim, né? Mas por quê? Porque são construções de como o Estado ou um grupo está construindo esse passado. Fala, João. E, assim, até que essa perspectiva assim, eu já tinha conseguido desenvolver. A diferença que me traz aí o Gonçalves é eu chegar, por exemplo, num monumento, não digo monumento, mas um patrimônio entendido. Existe uma comunidade marginalizada e eles, não vou dizer cultuam, mas eles têm um apreço por aquele patrimônio. Até então, para mim, é só mais uma arbitrariedade, só mais uma invenção que é dessa população. E sim, de fato é. Porém, o que o Gonçalves vem e me fala é que é possível existir uma relação orgânica com isso, né? Não está só acontecendo uma reprodução técnica impondo aqui um patrimônio. Claro, porque o patrimônio ele só vai existir se de alguma forma a população se apropria dele. Se não houver apropriação do patrimônio pela população, o abandono, o descaso, a destruição é inevitável. Então, é obrigatoriamente necessário que ou a intervenção do Estado ou, enfim, coletivos se apropriem desse patrimônio para que ele continue existindo, né? Vou dar um exemplo para você, São João Batista, por exemplo, que é uma redução do comecinho do século XVIII, final do comecinho do XIX, finalzinho do XVIII. Boa parte da população tirava pedra das reduções para construir suas casas, porque aquilo não tinha significado para eles. Simples assim. Não faz sentido, não tem significado. Eu posso pegar aquelas pedras para fazer o alicerce da minha casa. Então, né, isso aconteceu muito. E é fato, né? Mas vamos seguir adiante. João ou Zelamar? Quem apresenta agora? Vamos. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, pessoal.
Eu confesso para vocês que eu gostei bastante do texto do Gonçalves, mas aquele negócio de aura ali, tipo, eu tenho certeza que, tipo, eu só vou entender se eu ler um livro do Benjamin, sabe? Do Walter Benjamin. O único jeito. Eu, para ser sincero, não tive muita afeição por esse texto. O autor, ele fica o tempo inteiro em cima do muro, né? Sem dizer o que de fato ele quer. Ele apresenta, a minha visão, apresenta o Colonial Williamsburg, apresenta Ouro Preto, mas não diz o que ele, qual é a visão dele de cada um, qual é a crítica que ele faz, ele apresenta. Me pareceu dessa forma. Pois é, eu tenho a impressão que ele diz, ó, isso aí que, tipo, isso foi levado ao ponto de ser só um negócio tipo, uma reprodução técnica e ascética, né? Tipo, higienizada, né? Da questão. E ele fala dos Estados Unidos também, né? Como assim? Ele estava lá quando escreveu o artigo. Ah, que interessante. Gente boa, desculpe, às vezes eu preciso cuidar da minha mãe aqui, então eu peço perdão, mas, enfim, são coisas do ensino remoto, né? Quem tem mãe sabe. Desculpem. Então, quem é que vai começar a apresentar agora? João ou Zé Lamar? Quer dizer, segue lá, então. Mas tu queres, Lamar? Tu quer adiantar o teu? Para mim pode ser, está começando um temporal aqui, de repente eu fico sem internet. Sem internet. Eu estava 3 dias já sem luz, chegou essa madrugada, e eu não quero ficar de novo. Eita. Deixa eu tentar compartilhar o meu texto, embora eu confesse que eu marquei quase todo ele, né? Agora vocês estão vendo? Sim. Estamos. Tá. Meu computador está muito devagar. Com preguiça, na verdade. Na verdade, eu acho que é a minha internet, gente. A minha internet está terrível hoje. Quando ela não congela. Tá aqui. Consegui subir um pouquinho, pelo menos. Então, meu texto é A Tradição, o Patrimônio e a Identidade, do Javier Marcos Arevalo, e professor de Patrimônio Etnológico da UEX. O patrimônio, identidade e tradição. Começar pelo patrimônio. Em princípio, a tradição equivale a um conceito de cultura, como escreve os antropólogos. Então, a tradição é um conceito, é uma construção social que muda temporariamente, quer dizer, ao longo do tempo, de uma geração para outra, e também no espaço, e de um lugar a outro. É a mesma coisa que dizer que a tradição varia dentro de cada cultura, no tempo e segundo os grupos sociais e as diferentes culturas. Se a tradição é uma herança coletiva, ela é um legado de passado, mas também é devido à sua renovação no presente. Ela se modifica ao compasso da sociedade, pois apresenta uma continuidade cultural. A tradição, para ser funcional, está em constante renovação e se cria, recria, inventa e se destrói cada dia. Ela tem estabilidade e mudança. Todos os grupos sociais, tanto urbanos quanto rurais, eles têm tradição. As tradições são diferenciadas de suas próprias experiências existenciais. Eu acho que alguém levantou a mão, mas eu não vi. Sim, Zila. Só para lembrar o seguinte, ó,
quando a gente fala, e é bom a gente sempre amarrar com a realidade, quando a gente fala que no Rio Grande do Sul nós temos um órgão específico que trata da tradição, que está vinculado direto ao gabinete do governador do estado, que é o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, certo? Nós temos, então, um regulador, nós temos um órgão no estado que regula o que é tradição aqui nesse estado. E por isso que é tão interessante fazer essa discussão, porque a tradição é dinâmica, a tradição é das pessoas, a tradição não é do estado. Então, nós temos, como nós temos no Rio Grande do Sul, um instituto vinculado ao gabinete do governador, que trata do que é tradição e o que não é, é, pelo mínimo, bizarro, mas também ele mostra o quanto se criou essa áurea, aí sim, a áurea do que é o ser gaúcho e de como se impede a movimentação ou a dinâmica dessa tradição. Gostaria muito que você prestasse atenção nisso. E, na verdade, também dá a ideia de que tradição é algo imutável, que era daquela forma e que sempre vai ser do mesmo jeito e que não se pode mudar, não é verdade? A tradição seria, então, a permanência do passado vivo no presente. A tradição não se herda geneticamente, ela se transmite socialmente e deriva de um processo de seleção cultural. A parte da cultura selecionada em um tempo com uma função de uso, no presente seria a tradição. Então, a tradição a gente não herda, como muita gente diz, ela se transmite socialmente. Se fosse assim, todo mundo da mesma região seriam adeptos da mesma tradição, o que não acontece, na verdade. A tradição implica uma certa seleção da realidade social. A tradição como uma construção social que ela se elabora desde o presente sobre o passado. Então, o presente, ele tem o passado, mas é no presente que tu faz a continuação dessa tradição. A tradição sujeita a certas modificações, tem sua origem na relação dialética entre o passado e o presente, e entre a continuidade e a mudança. Então, a tradição é inovação, e a inovação são categorias que estão unidas mecanicamente. Continuar sem renovar é só repetir, enquanto que inovar é o suporte do passado, de uma experiência de vivência que pode equivaler que pode ser desfeita que nem castelo de areia. Qualquer mudança que se produz sobre um fundo de continuidade e qualquer permanência incorpora variações. A tradição não consiste na reprodução de um suposto padrão original. A réplica desse passado não se realiza com toda fidelidade. A tradição se reatualiza e transforma continuamente. E aí eles dão um exemplo da literatura tradicional oral, que é o cancioneiro, que é esse romanceiro, que ele se recria permanentemente e ele continua no imaginário das pessoas, mas sofrendo mudanças de acordo com e variações, inovações, mas tendo como base aquele texto primeiro. Então, a tradição, ou tradicional. A tradição integra o passado e o presente e o futuro, em vez de substituir. Então, a tradição, ela junta o passado ao presente e vai dar uma continuidade para o futuro.
É um processo inacabado de criação e recriação, a produção e a reprodução, a continuidade e a descontinuidade, um sistema em constante renovação. A tradição não é inalterável e sim. Não, só para colocar, Zila, eu acho importante tu destacar só as ideias principais, porque, na verdade, todo mundo leu o texto, beleza, e tal, é importante tu ver as partes que realmente a gente pode discutir. Por exemplo, quando a gente fala que a tradição, né, a gente acabou de dizer que a tradição é inventada, no texto anterior, né, e agora a gente está falando de tradição. Então, entender de que forma isso é manipulado ou isso é jogado, né, por interesses, seja do Estado, seja de grupos dominantes e tal, para que a gente, por exemplo, como eu já falei para vocês, a gente vai pensar que a Brigada Militar é uma coisa muito legal quando se fala em 20 de setembro. A Brigada Militar foi criada para combater os perrapados do 20 de setembro. Então, de que forma essa invenção da tradição ela nos diz respeito para que nós possamos entender a forma como esse passado é construído, inventado, né? Eu acho que é pensar isso. Essa tradição, ao mesmo tempo que ela dá identidade, a gente tem que perceber que isso são invenções, são construções, são coisas que se seleciona. Todo mundo fala em 20 de setembro de 1835, mas ninguém fala da revolta da degola, ninguém fala de 93. Então, que tradição é essa? É uma tradição que seleciona, é uma tradição que regula, né, o que vai ser lembrado. Então é importante a gente discutir esses elementos, né? Como a gente está separando para patrimônio, não toda a história, mas coisa que nós estamos selecionando, arbitrando, né? Nós estamos usando do arbítrio para dizer o que é que a gente vai considerar história e o que a gente não quer lembrar. Vocês nunca vão ver um desfile dos degolados, por exemplo, para enaltecer essa beleza de memória gaúcha, onde mata 5.000 pessoas, né, através da degola, porque não se pode ter preso político ou partidário, né? Então, é isso que a gente tem que discutir, beleza? Segue adiante. Na verdade, é seletivo, né, professor? Quem faz, escolhe o que lhe agrada, né, o que convém, de acordo com seus interesses. E o resto fica fora. Por isso que aí tu marcou ali, ó, construção ideológica, social e cultural. Então, a gente está falando, em primeiro lugar, que o patrimônio e a própria tradição, ela é uma construção de ideologias, ou seja, tem grupos interessados em constituir uma determinada história ou um determinado patrimônio. Tem organizações sociais, tem grupos sociais, tem representações de classes sociais querendo dizer o que vai ser preservado, né? E aí a mitologia do CTG, que todo mundo toma mate na mesma cuia e todo mundo é igual, né? Essa mitologia em relação à reprodução da fazenda numa escala de clube social, né? E depois uma construção cultural, porque as pessoas vão dizer, não, mas no CTG todo mundo é igual. Claro que numa fazenda todo mundo é igual, né? Óbvio que os peões são só trabalhadores temporários, em oposição a quem detém os meios de produção, que é a terra e o gado. Então, entender que quando ele fala construção ideológica, social e cultural, eu estou falando de várias ênfases para dizer que o patrimônio, sim, ele é totalmente inventado, ele é totalmente arbitrado, ele é totalmente escolhido a dedo. Ele é escolhido a dedo por quem quer fazer uma memória da classe dominante ser defendida pela classe dominada. E a Certo? gente até tem uma certa, na verdade, muita dificuldade de conseguir registros para a gente assim, preservar a tradição desta classe dominada, porque quase não tem registros.
Segue lá, segue o texto. Então, o patrimônio é uma construção ideológica, social e cultural. E aí, na dimensão de construção social, a consideração do patrimônio, ela muda de acordo com os grupos sociais e com o conceito que é a obra. Uma construção cultural é a sua percepção como significado, modifica segundo o contexto histórico, a partir de uma seleção que se faz a cada período de tempo de uns e outros referentes patrimoniais. Então, nem tudo que se escolhe o que vai fazer parte deste patrimônio. As sociedades plurais, o reconhecimento do patrimônio das elites culturais. Patrimônio cultural se classifica em tangível e intangível. E aí, esse tangível é a forma mais fácil da gente perceber o patrimônio. Esse intangível, as pessoas conhecem ele, mas é mais difícil da gente perpetuar ele. Não, Zelamar, na verdade, assim, ó, o tangível e o intangível está numa percepção de classificação, onde o tangível, grosso modo, seria o material, e o intangível o imaterial. Só que os dois, todo patrimônio material carrega um patrimônio imaterial, e todo patrimônio imaterial tem a sua materialidade. Então, a questão aí é mais de classificatória mesmo. Quando eu digo que um patrimônio ele é tangível, ou seja, ele é material, um prédio, enfim, uma construção e tal, ok, ele é tangível, ele é perceptível, ele é visível, mas ele só é visível porque ele é atribuído um valor, e esse valor é imaterial. Da mesma forma como, se eu pensar festas de navegantes como um patrimônio intangível, porque é uma festa, essa festa contém uma materialidade, que é a santa, a procissão, o barco que carrega a santa. Então, isso é só uma questão classificatória, né? O tangível, o intangível, o material e imaterial. É só para fins de, sei lá, de explanação. Tá certo. Deixa eu ver, professor. Tem uma mãozinha de alguém que eu não vejo. Sou eu, Zé Amaro. Ricardo, posso atrapalhar um pouquinho? Ou, na verdade... Com certeza tu não atrapalha, vai contribuir. Eu quero conversar com o professor sobre o que ele estava dizendo até então, sobre a questão do tangível e intangível. Ainda na página 931, nessa discussão do autor sobre o tangível e intangível, ele fala sobre o capital simbólico do Bourdieu. Ele diz assim, ó, o imaterial é a cultura viva, costumes, tradições, práticas. Porém, tem uma grande vulnerabilidade. A cultura oral e imaterial é a mais frágil forma de cultura. Para mim, é um pouco novo, né? Uma fragilidade na forma de cultura. Não consigo, de fato, compreender o que o autor tenta dizer nessa parte, né, do texto dele. É óbvio que eu sei que a oralidade ela é muito mais difícil de se trabalhar, de se dar vericidade a ela, de se dar confiabilidade. É nesse quesito de confiabilidade no que a interpretação oral do indivíduo que o autor diz nessa fragilidade? Na verdade, o que eu entendi é que se não der uma sequência, se não tiver quem cuide dele, depois ele se perde ao longo do tempo. Mas quem sabe é o professor. Não, na verdade, não é uma questão de saber ou não saber, na verdade, é uma questão de como a gente interpreta isso aí, né? Ou seja, quando ele fala em fragilidade, ele está dizendo que se as pessoas resolverem não perpetuar digamos assim, essa romaria, vamos estabelecer que agora vai ter a pandemia, não vai ter romaria, né? Se isso aí se perpetuar e as pessoas não continuarem, então consiste em uma fragilidade. Só que
mesmo em tempos de pandemia, as pessoas deram um jeito de fazer as suas romarias, de fazer as suas atividades litúrgicas, religiosas, domésticas, para manter a sua devoção, porque isso faz parte delas. Então, essa fragilidade, ele é tênue, no sentido de como ela é ressignificada, né? O erro de achar que o patrimônio intangível ele é frágil é porque parte de uma ideia de congelamento também, e não é verdade. Ele não é congelado, ele vai sofrendo as suas dinâmicas, né? É como pensar que depois agora a gente continua em pandemia e tal, não vai ter carnaval, tudo bem. Não vai ter carnaval na estrutura macroscópica promovida por prefeituras e tal, né? Mas certamente vai continuar acontecendo essas festas em clubes, em caráter privado e tal, tal, tal. E é assim que o patrimônio se perpetua. Entendeu, Ricardo? Não sei se eu te respondi. Em parte, sim. A minha pergunta, deixa eu ver se consigo me tornar um pouquinho mais claro. Era sobre essa, então, é a vulnerabilidade da cultura oral e imaterial. É esse quesito, é a vulnerabilidade. Sim, porque a cultura oral ela é dinâmica, né? Ou seja, a oralidade ela é algo que ela parte do pressuposto da memória para sua reprodução. Quando vocês lerem o texto do Grande Mentiroso, Eu ia falar vocês, sobre esse texto. né, quando vocês lerem esse texto do Grande Mentiroso, vocês vão ver isso. Afinal de contas, ele é um grande mentiroso porque ele está contando Dom Quixote, Don ou será que Quixote. ele não é um grande mentiroso porque, na verdade, essa tradição que vem antiga, seja nos repentistas do Nordeste, seja nos trovadores dos gaúchos aqui, tem uma origem moura de reprodução, de contar essas histórias. E aí existe o valor dele, não como um grande mentiroso, mas como alguém que está reproduzindo um patrimônio imaterial, né? Que é a reprodução do Dom Quixote numa versão repaginada. Entendeu? Ele não pode ser chamado de um grande mentiroso, ele é um cara que ele está reproduzindo uma cultura que vem lá da colonização ibérica, que seja no repente, seja nos trovadores, seja aqui nos repentistas, nos contadores de causa, eu vou ter a mesma origem. E eu vou dizer que isso não é autêntico? Claro que é. Né? Mas tem uma origem ibérica, tem uma origem lá, né, dos árabes, dos mouros, que vem pela oralidade se modificando de acordo com o tempo. Certo, Ricardo? Não sei se agora ficou mais claro. Sim, eu até ia citar o livro Grande Mentiroso de Janaína Amado sobre a questão do Formoso em Goiás, né? O Fernandes, acho que é o Isso principal. mesmo. Isso mesmo. Agora sim, respondido. Valeu. E aí, João? Eu queria colocar aqui um trechinho na página 931, que é a página anterior. Fala ali, logo em seguida, quando ele chama de é o patrimônio mais frágil, ele diz que existe uma série de ameaças por causa da globalização, por causa da standardização, né, padronização de tudo, a urbanização, pelo que eu entendi, assim, são vários fenômenos, né, que podem modificar isso, né, daí a fragilidade, vulnerabilidade. Sim, sim, são vários fenômenos que vão interferir nesse processo, né? E a gente tem que... por isso que a gente não faz tombamento de patrimônio material, a gente faz registro, porque isso é dinâmico, tem vida própria. Segue lá, Zila. Tá bom. Eles acharam algumas formas de tentar salvaguardar, então, esse patrimônio, que seria através de documentando esse material, através da investigação, o trabalho de campo, também passando para suporte físico, com registros audiovisuais, fazendo leis para proteger e incluindo eles em catálogos culturais. Também para preservar e divulgar o patrimônio imaterial, eles editaram algumas medidas, que é
as políticas ativas que fomente sua revitalização e valor, e possibilitando também a transmissão entre gerações, elaborando programas e planos específicos para sua conservação, confeccionando inventários de bens intangíveis e mediante o reconhecimento institucional e a valoração social dos custos custos do patrimônio imaterial. Os credores seriam autores, portadores depositários, transmissores de artes narrativas e atores, que é arte interpretativa. Mas mesmo que quando eles, com todas essas medidas, às vezes ainda fica bem complicado, que a gente acaba perdendo. A Unesco, então, está tentando também agilizar essa proteção, e aí ela aqui tem uma lista de programas que ela editou para salvaguardar esse patrimônio. Inclusive existe um manual que a Unesco disponibiliza, que está online, né, sobre essa proteção, sobre como fazer essas, não é bem proteção, mas enfim, identificação, né, desses bens. E aqui tem uma convenção de Paris de 2003, que também tinha o objetivo também de salvaguardar esse patrimônio cultural e material. Aí depois a gente entra, então, no patrimônio e suas formas de vida que expressam a identidade dos grupos humanos. E aí vem a identidade, que ela consiste na interiorização por um grupo de formas de vida específicas. A identidade, então, se constrói a partir da alteridade e no contraste cultural. O patrimônio e a identidade são reflexões sobre o passado e a realidade presente. A identidade é o resultado de um feito objetivo e uma construção de natureza subjetiva, metafísica dos sentimentos e dos afetos. O patrimônio cumpre uma função identificadora porque, quando falamos de patrimônio, nos referimos a representações e símbolos. Por seu caráter simbólico e de significação de identidade étnica, como resultado de um processo histórico, de uma particular experiência vivencial, pode dar-se uma instrumentalização política do patrimônio, de marcadores étnicos, como a língua em algumas comunidades autônomas do Estado espanhol. Ele está falando de... eu já falei isso para você, mas eu vou repetir para vocês, só para vocês refletirem. A Espanha jamais vai apoiar o separatismo do Estado de Israel em relação à Palestina. Porque se a Espanha apoiar qualquer movimento separatista, explode o Estado espanhol. Né? Então, é nesse sentido que a formação, a invenção dessas identidades, né, é fundamental para processos unificadores, né, porque senão os estados vão explodir. O Brasil, o Nordeste vai se separar, o Sul já houve várias tentativas contemporâneas de querer separar o Rio Grande do Sul, né, nessa mitologia estúpida, né, de separatismo, mas é importante destacar isso, né? Essa identidade ela tem que ser reconfigurada a cada tanto, porque senão os estados vão se explodir. E aqui fala que a identidade é uma construção social
que se fundamenta na diferença, e que também a identidade se fundamenta em uma construção real, em uma construção ideológica, e baseada em energias e sentimentos coletivos, processos ideológicos, processos políticos e processos culturais, que seria a história e a tradição, que representa um vínculo genealógico e de herança cultural. Eu acho que aqui nesse resuminho de baixo ficou. Tem o básico do texto, que ele fala da tradição, que é patrimônio e tradição estão ligados, também ligado à identidade. Aí depois eles colocam que a tradição, o patrimônio e a identidade são conceitos complexos e polissêmicos, e aí eles mudam de acordo com o significado no tempo. Aí. Não sei por que eu apertei onde não devia. Eles mudam de acordo com os significados no tempo e segundo também quem faz e para que fim se utiliza, então, a tradição, o patrimônio e a identidade. E a tradição muda temporalmente, no tempo e de uma geração para outra, e geograficamente no espaço, as culturas e na diversidade cultural. Ela também muda a tradição de acordo com os grupos humanos, segundo as diferentes experiências vivenciais. A tradição é igual cultura, a tradição é o passado atualizado no presente, e a tradição é a herança coletiva. Representa a continuidade cultural, e a tradição contém os germes da estabilidade e da mudança também. E se mantém, o que se mantém e o que muda na tradição de acordo com o tempo. As formas, elas permanecem, e a materialidade também. As funções refuncionalizam segundo os contextos, e a intangibilidade. Os significados ressemantizar segundo os contextos, e a intangibilidade. A tradição, ela tem estabilidade, ao mesmo tempo ela tem mudança, ela tem resistência e ela tem permeabilidade, ela é conservacionista, mas também transformadora, tem continuidade e descontinuidade, criação e recriação, e permanência e invenção. Tá, Zila, tu consegue perceber isso? Você consegue perceber isso quando a gente está falando, por exemplo, do tradicionalismo gaúcho? Você consegue perceber, né, como isso é dinâmico, como isso ele vai se modificando, como isso ele vai se repaginando, né? Apesar dos esforços da gente ter um órgão controlador desse patrimônio, dessa tradição e dessa cultura? Sabe, professor, essa questão da mudança na tradição, a mudança ela pode ser, eu acho que ela é benéfica quando ela continua com o mesmo eixo, mas quando a tradição ela é, de certa forma, desvirtuada, daí praticamente ela deixa de ser tradição.
Olha só, não existe tradição benéfica ou tradição maléfica, né? O que existe é o comportamento das pessoas, o que existe são as sociedades, e as sociedades são dinâmicas, certo? Então, não existe uma tradição boa e uma tradição ruim, existe o que as pessoas fazem, né? Então, falar numa tradição boa ou, enfim, positivada, e falar numa tradição ruim, na verdade, a gente está fazendo juízo de valor, né? E aí, nesse caso, perdemos o ofício de historiador, porque, na Na, verdade, ver- não... Oi, fala. na verdade, professor, o que eu quis dizer é assim, por exemplo, eu faço um arroz doce, tá? Daí, à medida que eu ponho, por exemplo, coco no arroz doce, ele não vai ser mais um arroz doce tradicional. Porque o coco não é um produto dessa região, não era e não é. Então, é um elemento novo que vai ser incorporado ali. É isso que eu estou tentando dizer, que dependendo das mudanças que acontecem, daí o que era tradicional, de certa forma, deixa de ser. Bom, mas aí eu vou pegar teu exemplo, mas vou pegar o teu exemplo em escala macro, né? Há 100 anos atrás não existia açúcar cristal ou açúcar refinado, né? Então, um arroz doce de 100 anos atrás, por exemplo, ele era ou com açúcar mascavo, ou ele era com melado de cana, alguma coisa assim. Veja que a transição do arroz doce para utilizar o açúcar refinado, né, aconteceu, e mesmo assim tu está chamando ele de tradicional. Eu quero dizer que a tradição ela é dinâmica, né? Se daqui a pouco resolverem fazer caipirinha com adoçante, isso não deixa de ser caipirinha, certo? E vai seguir, né? Ou seja, ele vai seguir sendo, né? A questão da tradição ela tem que ser tomada com cuidado. Em primeiro lugar, que tradição não é história, certo? Tradição não é história. História é uma coisa, tradição é outra. E segundo lugar, quando a gente está falando de tradição aqui, a gente tem que desconectar um pouco dessa percepção que nós temos, e eu estou usando o exemplo da tradição gaúcha, por exemplo, porque se a gente for falar em gaúcho, antes da Guerra da Crimeia, não existia bombacha. Se eu for pegar em gaúcho, sei lá, antes sei lá, do advento da popularização da borracha, a alpargata era só de corda, porque nem todo mundo tinha dinheiro para comprar bota, né? Então, eu tenho que perceber que essas coisas, elas são dinâmicas, e muito dinâmicas. E ao olhar essa dinâmica, eu tenho que entender que isso faz parte do processo histórico da mudança dessas tradições. Por isso que o Hobsbawm e o Renger vai falar em invenção, certo? Que a gente não pode se afeiçoar ou se apregoar a elas, porque elas são dinâmicas. Gabriel. Em algum momento do texto, o autor ressalta essa questão. Eu não anotei a página só, mas ele afirma que ela se cria, a tradição no caso. Ela se cria, recria, inventa e destrói a cada dia. Sim, porque quando a gente fala em tradição, por exemplo, vocês entrarem numa loja de gauchinho, por exemplo, procurarem uma bombacha, a bombacha que vocês veem hoje dentro de uma loja de gauchinho, vocês não vão ver em uso na campanha, porque ela não é adaptada para o ambiente da campanha. Vocês vão ver uma outra coisa, né? E da mesma forma, os lenços e os tipos de chapéu e tal, que é uma outra construção social, histórica para um ambiente urbano, certo? Então, entender essas dinâmicas, que é isso que a gente está falando de tradição aqui, como o Rio Grande do Sul, isso é uma coisa totalmente inventada, que tem data de nascimento, data de criação, data de surgimento. E aí, como é que fica uma tradição que tem data de nascimento? É porque as tradições são inventadas, certo? Por isso que a gente tem que perceber
esse caráter dinâmico desses elementos, certo? Zila, não sei se terminou da apresentação já, e a gente pode passar para o João. Agradeço, professor. Senão a gente não vence o tempo aí, e o João também está ali para apresentar o trabalho dele, o texto. Eu devo pedir desculpas para os colegas e para o professor, não consegui me preparar melhor, porque eu não consegui acessar o material, porque eu não tinha internet. Não, mas não tem problema, Zila. Nós vamos voltar às apresentações, e aí, então, já vou encaminhar os próximos textos e a gente vai continuar nesse debate. João. Bueno, então, vou apresentar rapidamente o texto da Araújo, da Santos, é um texto de 2007, e beleza, esse texto ele fala basicamente sobre como, ele me parece quase um estado da arte, quase uma revisão bibliográfica sobre como é que a academia hoje, ou em 2007, entendia a memória e esquecimento, como é que a academia estava lidando com isso. E dá para dividir mais ou menos em 3 partes esse texto. Uma primeira que é um quadro teórico, falando sobre memória. Uma segunda que vai botar em risco, então, existe uma impossibilidade de falar da memória. E uma terceira que vai falar, olha, é assim que a historiografia tem lidado hoje. E aí, vai ser bem assim, o que eu pensei? Eu vou falar a ideia do autor, apresentar para vocês. Aí, se vocês tiverem algum apontamento, se vocês quiserem falar que essa ideia é útil para vocês ou não, vocês podem levantar a mãozinha aí que eu paro. Bueno, então vamos lá. Primeiro, então, ela vai tentar vai falar sobre esse quadro teórico sobre a memória, assim, né? Como é que começou essa conversa sobre memória na academia? E ela chama o Maurice Halbwachs. E aí, esse Halbwachs, ele fala sobre memória coletiva, e eu achava que memória coletiva era uma memória que existe acima de uma comunidade, como se fosse uma coisa supra individual, assim, uma coisa... Não tem nada a ver. Tem a ver com é um princípio formador, assim, ó. A tua memória individual, ela tem o princípio, ela é formada pelo coletivo, ou seja, é uma memória individual tua? Mas ela não deixa de ser coletiva também, porque tu foi socializado, tua linguagem, tuas experiências partem do coletivo. Então, a tua memória individual reproduz um pouco da interação com essa memória coletiva. Então, essa já é, tipo, de cara a contribuição do Halbwachs. No que ele vem na década de 25 foi o primeiro texto e 50 o segundo. Então, a gente está falando desse começo, dessa primeira metade do século, e ele vem para mudar como as pessoas entendem memória. Depois vem o Pierre Nora, e já na década de 80, ou seja, já deu um baita salto aí. E o Nora, ele está falando sobre os lugares de memória, e no que ele está fazendo isso, ele também fala sobre como a sociedade moderna entende a memória, que é de um jeito acelerado, de um jeito fragmentado, enquanto isso as comunidades, com as suas memórias, né? Eu acho que eu falei errado, desculpa. Os historiadores, eles entendem memória de um jeito acelerado e fragmentado. As comunidades não, as comunidades entendem a sua memória de uma forma contínua, de geração em geração. Existe toda uma continuidade nesse processo, e aí ele vai se fundamentar em vários autores, mas o que é interessante é que ele está falando que a nossa sociedade moderna, ela criou um corte, existe um hiato, uma separação entre um passado e um presente. E isso difere de como a memória funciona, dessa continuidade da memória. Então, beleza. Eu acho um ponto nevrálgico aí, João, é o seguinte: quando a gente fala em memória, para os historiadores, a gente sempre está se referindo ao ego, né? A pessoa que fala, né? Uhum. Só que isso aí depende de uma questão que aí o Pierre Nora vai colocar, que é a questão da temporalidade. As sociedades fora do meio urbano ou comunidades rurais têm outra temporalidade. E essa outra temporalidade, né, ela modifica a percepção, né, como a gente entenderia história, né? Então, numa comunidade rural, os adventos, as coisas,
elas são lembradas pela memória, mas elas trazem uma temporalidade diferenciada, né? E no caso do Maurice Hallwash, ele está colocando a memória coletiva dentro de uma perspectiva de experiência coletiva, né? Também, quando a gente fala, por exemplo, do caso da Kiss, não importa onde a pessoa estava, todo mundo sabe aonde estava quando aconteceu a tragédia, porque isso faz parte da nossa memória coletiva em relação à cidade de Santa Maria, né? Todo mundo sabe se estava na cidade, se não estava na cidade, onde é que estava, né? Quando recebeu a notícia, o que estava fazendo, né? É nesse sentido, né? De coisas que imprimem a nós um compartilhamento social, né? Segue lá. Bueno, então, obrigado aí, a intervenção foi muito boa. E tá, aí ela vai, as autoras vão meio que dar uma ideia assim, de que hoje a gente se encontra, hoje nos encontramos muito distantes, tanto da noção de história como um registro fiel do passado, que é, antigamente a memória era muito, pato ficou marcado, é isso é a memória, é uma marca. Então, isso a gente não leva mais em consideração hoje. E elas continuam. Ela também não acredita que na noção de uma redução da memória a uma construção seletiva. A tua memória não é só uma construção seletiva, sabe? Tu não tá todos os dias, tipo, abrindo ela e tirando pedaços e montando, sabe? Então, e a conclusão é, enfim, ó, pelo menos, se ela não é nenhuma dessas duas coisas, a gente, tipo, então o que a gente pensa? A gente pensa que ela não é natural, mas a gente considera tudo isso, né? Tá. Então, seguindo aqui, elas dizem assim, ó, ao longo do século XX, a grande demanda das vítimas de governos totalitários e repressivos deu-se em torno de movimentos de resgate pela memória. Ou seja, ela está falando que o século XX foi um século especialmente mobilizado para essa ideia de memórias. Ó. Temos que resgatar as memórias da violência. Então, e aí a gente pode pensar, tipo, na Segunda Guerra Mundial, mas pode pensar também nos exemplos de ditaduras latinas, na América Latina. E aí elas avançam mais um pouco e elas falam sobre como existe esse instrumento de poder, né, que é o esquecimento, tu dizer o que deve ser esquecido, ou simplesmente esquecer, né, isso não se fala. E como isso é uma ferramenta de quem está no poder. E aí eu fico pensando, né, tipo assim, ok, a palavra esquecimento, na minha interpretação, ok, ela dá conta desse processo de violência, de apagamento. Só que eu fico pensando se outras palavras não caberiam melhor, tipo, a invisibilização, a deslegitimação, porque assim, meio que não Lembra que a existe gente falou na aula passada do apaziguamento no processo da patrimonialização da ditadura? É basicamente isso. O apaziguamento que as ditaduras querem é o esquecimento. Não é a reconciliação, não é a dívida histórica, eles querem o esquecimento. Vamos botar uma pedra em cima disso e vamos começar a partir de agora. Então, é nesse sentido que o esquecimento é uma palavra bem aplicada, né? Porque o que os governos ditatoriais, ou enfim, o que os ganhadores da guerra querem em relação aos perdedores, é isso, vamos esquecer. Vamos esquecer. E aí sim, aí não é invisibilização, não é esquecimento, né? Porque o desejo olha, vamos colocar uma pedra em cima disso, não importa se tu teve parentes torturados ou desaparecidos, né? Qualquer coisa disso aí, porque, como a gente comentou na aula passada, né? Quem é o pau que bate em Chico também bate em Francisco, né? Quem bate sabe, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, né? Então, é nesse sentido que o esquecimento se aplica. Certo. Não, eu concordo, então, acho. Continuo achando que dá conta, então. Certo, eu não vou me deter muito, assim, nos casos, tipo assim, ela fala da Guerra do Vietnã, fala de casos mais historiográficos, assim, eu não vou me deter muito.
Vou avançar, então, para o segundo momento, em que é um momento, assim, meio de crise. É possível falar sobre a memória? Ou melhor, existe uma impossibilidade de lembrar o passado, e ela vai trazer algumas referências que fazem isso, e aí, para os colegas, que talvez, eu não sei se todos aqui vão trabalhar com memória, eu especialmente vou, e aí me interessou bastante essa parte, de uma... Não necessariamente que eu fiquei com medo de, então é impossível falar do trauma, mas é bom ter essas discussões aqui. Uma das primeiras que chama atenção é o caso que o Georges Bataille, ele critica assim, tá se banalizando esses casos de horror. A gente está tampando todo lugar, e o que está acontecendo? As pessoas estão perdendo sensibilidade a esse horror, entende? Então existe um risco de tanto tu falar daquela coisa, ela perder a dimensão dela, sabe? Então Isso é tão grave, João, para te ter uma ideia de como isso é grave. Fizeram uma pesquisa com crianças de sexto ano primário no Japão, isso faz uns 10, 20 anos atrás. E 75% das crianças diziam que quem jogou a bomba foi a União Soviética. É disso que nós estamos falando. Sabe? É desse tipo de esquecimento que nós estamos falando. Por isso, os trabalhos de memória, né? Quando você, para nós, eu acho que qualquer aluno de ensino fundamental não, mas qualquer aluno de ensino médio saberia isso aí, né? Penso eu, né? Mas para você ver o impacto, o país que sofreu a bomba, crianças de sexto ano primário, 75% achavam que a União Soviética tinha jogado a bomba atômica. Meu amigo, isso é muito, muito complicado. É disso que a gente está falando. Perfeitamente. Inclusive, a Hiroshima é um desses casos traumáticos da autora. Tá dando para me ouvir legal mesmo com o barulhão da chuva? Tá. Bueno, então, seguindo. Aí elas vão trazer Freud e Lacan, que são do ramo da psicanálise. E eles vão reforçar como não existe um controle total sobre a memória. E, além disso, além de não existir um controle total, que as memórias podem vir à tona, pode ser que um momento traumático acerte alguém e essa pessoa não tem um aparato psíquico preparado para responder aquilo. E esse estímulo, e essa coisa vai vir tão forte que não só vai ser uma coisa exógena batendo nela, vai começar a fazer parte dela. Então, aquele trauma passa a fazer parte da pessoa. E aí pensando, a gente está falando sobre a impossibilidade do passado. Não necessariamente é uma impossibilidade de falar do passado, mas é uma questão a mais que a gente tem que pensar, né? Tipo, existem traumas envolvidos nisso que vão afetar a memória. Tá. Eu vou passar agora para um outro autor, que provavelmente é alemão, e se escreve Friedlander. E esse tal Friedlander, ele vai, de uma maneira um pouco, me pareceu ingênua, ele fala como a memória, como aquilo é tão rigoroso, tipo assim, tu tem uma percepção tão intensa daquela cena que tu grava tudo. Então a memória é uma forma de acesso real. Eu achei eu achei ingênuo, ponto final. Porém, o que mais chama a atenção dele é que ele define, uma perspectiva quase poética, e ele dizendo assim, sabe, o excesso da violência, a violência ela causa um excesso, e esse excesso ele está além da nossa capacidade de imaginar, de representar isso, ou seja, o horror está além dos nossos limites, a gente não consegue representar o horror, que é algo interessante também para a gente pensar sobre memória. Eu acho que tem um filme muito bom sobre isso. O dia que tu quiser ver, João Alves, eu acho que é um filme que vai mudar um pouco essa percepção tua. Vá e Veja. O nome do filme é o filme Vá e Veja. Esse filme é um filme do leste europeu. Ele fala sobre a guerra, a Segunda Guerra, mas ele mostra um pouco dessa questão do trauma
e do lidar com o trauma e tal, e como é que isso acontece, vá e veja. Deve ter até no YouTube esse filme. Ele é bem forte, é um filme bem pesado, mas eu recomendo para ti entender essa questão de como se dá o trauma, né? Até complementando até o rosto do rapaz, do jovem que faz o filme, né? Como inicia, como se termina, assim, o trauma é explícito nas feições dele. Eu vi esse filme também faz muito tempo, mas me marcou muito as feições do rosto do jovem ator principal. Esse filme é pesadérrimo, mas eu recomendo, porque quando a gente fala em trauma, às vezes a gente subestima um pouco, né? E esse filme é um filme bem forte, mas que mostra isso também. É só uma sugestão. Certo, certo. Mas, professor, tu faz essa sugestão, digamos assim, eu critiquei o Friedlander por ele ter falado que a memória é um acesso direto ao real. Isso está de acordo. É que, na verdade, quando a gente fala em memória, o que a gente faz, nós seres humanos, como disse o Freud, a gente seleciona as memórias que a gente quer ter. Mas não quer dizer que a gente não tenha tudo lá dentro devido ao impacto. Ou seja, quando tu passa por uma experiência traumática, seja, digamos, a KISS, né? Mesmo que tu passe a esquecer para te preservar psiquicamente, não quer dizer que aquela informação não seja acessível no teu cérebro. Né? E aí, então, o trauma é justamente isso, é um bloqueio que tu cria para manter a tua sanidade mental e continuar vivo, para não enlouquecer, por exemplo, né? Por isso que eu sugeri esse filme, porque ele vai mostrar essa trajetória do menino e da menina durante o período da guerra e como isso acaba, enfim, determinando quem eles vão ser. Certo, certo. Não, vou dar jeito. Então, avançando mais, ainda nessa perspectiva de um passado, uma memória, um trauma que tu não vai explicar, as autoras colocam como o papel dos arquivos públicos. Os arquivos eles vão ganhar uma projeção, vão se expandir, e porque eles não têm a perspectiva de explicar, mas ele tem a perspectiva de manter vivo a memória que não pode se repetir, sabe? Então eles menos do que explicar o horror, esses arquivos vão manter vivo a memória. Assim. Isso é interessante. Por favor, Ricardo. Sobre essa discussão do que se mantém vivo, do que se lembra, do que se esquece, eu destaquei entre as várias passagens do texto, no final da página 9 do PDF, ele diz assim, ó, chegamos à conclusão de que há decisão última em relação à memória. Mais uma vez, o esquecimento, em alguns casos, pode ser não só uma escolha, como também uma dádiva. Cita o esquecimento, então, como essa capacidade de conseguir esquecer, manter a sanidade dos indivíduos, né? Vem ao encontro do que o professor também nos fala. Quem passou por experiências traumáticas de guerra, de fome, de carestia, de situações extremas, a forma como nós reagimos a essas situações é muito distintas entre as pessoas. Eu tenho a experiência que eu entrevistei japoneses que vieram para o Rio Grande do Sul em 1957, depois da guerra, e muitas vezes mexer nessas memórias eram processos de reviver os traumas. Então, a pessoa revivia um trauma, revivia uma coisa que ela não gostaria de estar revivendo. Né? E vai lá o André Soares, um historiador, que puxa aquilo lá, dá o start, a pessoa revive, repassa aquilo que ela passou e que ela não queria lembrar. Então, os processos traumáticos, eles são, sim, às vezes, complicados o suficiente para que o esquecimento seja uma bênção. Né? A pessoa não lembra, apaga, deleta. Ela esqueceu? Claro que não. Ela criou um bloqueio psíquico para se manter íntegra e não sofrer aquilo ali a cada vez, a cada dia, a cada barulho, a cada estouro. Entendeu? Então, é nesse ponto que o cérebro cria condições para que a gente
não precise ficar sofrendo, né? E aí a gente bloqueia, por isso o trauma. Pois então. Então, retomando o que eu já discuti até agora aqui. Tinha feito antes um quadro teórico de como os autores acadêmicos pensam a memória. Aí depois a gente falou sobre esse risco, né, sobre essa impossibilidade de falar do passado, né, ou problemas associados a falar sobre memória. E aí, por fim, a gente tem o terceiro momento, que é como é que a historiografia lida com isso tudo que eu acabei de descrever. Que caminho a historiografia tomou, então? E a historiografia, especialmente por dois campos de pesquisa, a história do tempo presente e história oral, são campos profissionais dessas duas áreas, né? Esses dois campos puxaram muito essa ideia de eles estão preocupados em explorar sentimentos, subjetividade. Então, eles vão na intenção de resgatar essas memórias, experiências e vivências ocultadas e silenciadas. Ou seja, frente a tudo isso que eu acabei de citar, né, do contexto geral da academia, a historiografia optou por esse caminho, de ir atrás do que está sendo escondido. E aí, a primeira citação é do Michel Pollack. E o Pollack fala sobre existirem memórias subterrâneas, que são aquelas que estão escondidas frente àquela memória oficial. E essas memórias subterrâneas, elas são proibidas, indizíveis ou vergonhosas. Então, depois do Michel Pollack, elas citam o tal de Rousseau, e o Rousseau cita, daí o caso da memória nacional francesa, que eles foram relegando, assim, foram meio que ignorando a ideia de colaboração com os nazistas, colaboração, o governo de Vichy. A memória nacional, então, foi sendo construída assim, e sofrendo esse processo de redução. Duas coisas, João, assim, o enquadramento da memória é porque tinha várias pessoas que foram, sei lá, judias, né, na Segunda Guerra, que trabalhavam no escritório, trabalhavam de datilógrafas, não viram, não assistiram o extermínio ou os campos de concentração. Essas pessoas que não viram e não assistiram esse tipo de coisa não podiam falar, não podiam abrir a boca, porque elas não tinham visto essas coisas. Aí a memória delas era enquadrada pelos outros, que dizia, não, teve de campo de concentração, não, teve extermínio, teve campo de crematórios e tal, mas essas pessoas que não viram, porque estavam em outros lugares, porque estavam em serviços administrativos, porque foram poupadas por uma razão A, B, C ou D, essas pessoas tiveram suas memórias enquadradas pelas outras pessoas, pelas outras judias que enfatizavam o crematório, o gás, a miséria, né? Então, isso é o enquadramento da memória. Quando o Russo está falando em russo, ele está falando em enquadramento da memória, por quê? Porque tem pesquisadores já da década de 90 que vão dizer assim, ó, colaboracionistas e resistência na França. Cara, colaboracionistas eram 15%, resistência era 15%. E os outros 70%? Os outros 70% estavam lutando para conseguir o pão de cada dia, que não eram nem uma coisa nem outra, que era, como tu dizer assim, tá, mas o Brasil está dividido em gado e petistas? Não, grande parte dos brasileiros está dividido em querer comer, né? E aí não está vendo essas coisas todas, porque a preocupação dessas pessoas é comer, né? E esses textos que falam do colaboracionismo do governo de Vichy, né, e a resistência como uma coisa, ai meu Deus, a resistência francesa, numericamente falando, eram realmente números muito pequenos da população. Só que aí o que acontece? Acontece um enquadramento da memória, né? E as pessoas vão dizer, não, todo mundo foi resistência. Não é verdade. A maior parte das pessoas estava preocupada em sobreviver a cada dia, certo? Como tu pegar as tuas entrevistadas professoras do Estado, quem é que estava lá no panelaço, lá recebendo cacetete, né? Tinha professoras, mas a maior parte das professoras estavam tentando literalmente sobreviver e esticar o salário para depois do dia 20. Essa era a preocupação delas, né? Então, nem todo mundo foi resistência, nem todo mundo foi colaboracionista. O que acontece é que grande parte das pessoas estavam tentando sobreviver. E por isso o enquadramento dessas memórias, né? Por isso o silêncio,
que o Pollack fala, né? Memória, esquecimento e silêncio. Eu não vou falar. Eu não vou falar porque eu tenho esse terceiro grupo, que eram as pessoas que estavam simplesmente comendo raiz de qualquer coisa para poder sobreviver. Certo? Mas parece vergonhoso dizer isso, né? Nessa direção. Certo, obrigado, professor. Bom ponto. Outra história que é citada, outro trabalho de historiográfico é o do Portelli. E o Portelli ele fala sobre um caso reverenciado na Itália como se fosse um massacre numa aldeia, e essa aldeia foi massacrada pelos nazistas. Só que a população acreditava que existia ali também uma culpa dos partigianos, que eles foram irresponsáveis e por isso houve uma destruição da aldeia. Então a gente vê, sabe, tipo, existe um discurso oficial e um discurso local, regional. E aí, relacionando, né, então, com essa ideia de uma história do tempo presente, uma história oral, isso foi descoberto, isso veio à tona por causa dessa nova forma que a historiografia assumiu. Depois vem uma citação ao Pierre Ansart, e esse Pierre Ansart ele fala de uma história dos ressentimentos, e que ele vai atrás dessa ideia de uma história que seja sombria, inquietante. A história do ressentimento é isso, né, João? O Brasil não fez o seu tema de casa na sua dívida histórica em relação aos crimes do estado de exceção, e esse vai continuar assombrando nos próximos 50 anos, né? Porque literalmente a gente não fez o dever de casa, né? Então, por isso essa história do ressentimento, né? Sim. Pois então, tá. A grande conclusão, então, é essa ideia de que, olha, entram para a história episódios, experiências... desculpa, eu quase pulei. A autora Silvia Salvatici. Essa autora, ela vai fazer um estudo sobre história oral, sobre as memórias de mulheres, e ela vai chamar a atenção sobre como, quando se faz esse estudo de história oral com as mulheres, a historiografia vai expandir, porque que vão entrar para a história episódios de experiências de estupro, partos clandestinos, abortos, sabe? São muitas outras elementos históricos que vão expandir a nossa historiografia. Eu comentei com vocês um filme francês chamado L'Affaire de Femme. Não comentei? L'Affaire de Femme é um filme francês da década de 2000, onde ele mostra uma outra perspectiva da guerra, uma mulher que está com um marido bêbado, ferido de guerra, inútil em casa, não consegue trabalhar, e ela começa a fazer abortos clandestinos. Ela começa a fazer abortos clandestinos que as mulheres estão tudo desesperadas, estão grávidas, não vão ter como alimentar as crianças, né? Ou às vezes são filhos de invasores, né? Nazistas e tal. Então essa mulher começa a fazer dinheiro fazendo aborto, né? Vou dar spoiler do filme, mas vale a pena assistir. O nome é L'Affaire de Femme, né? O marido fica tão indignado com o fato dela conseguir sobreviver e manter a casa que ele acaba denunciando ela para as autoridades, né? Ele denuncia ela para as autoridades que ela está fazendo aborto e ele é presa, e nesse período de guerra ela é morta, né? Por causa desse crime, né? Mas é interessante que é uma história do ponto de vista das mulheres, né? O que está acontecendo na Segunda Guerra no ponto de vista das mulheres. L'Affaire de Femme. Vou escrever aqui para vocês assim. Não sei se tem no YouTube, eu vi isso aí há muito tempo atrás no cinema, mas ele é bem isso, essa outra visão da história. Certo, obrigado, professor, pela contribuição. E então, né, citado isso, a gente vai para a história do Grossman, que estuda um caso sul-africano, da África do Sul, né?
e sobre como aconteceu uma comissão para levantar as memórias das violências e trazer uma harmonia para aquele país. E quando as pessoas se prontificavam a relatar os seus feitos heróicos e de resistência, de combate, não tinha lugar para eles. E então essa comissão estava meio que criando uma história sem resistência, uma história só da vitimização. E isso frustrou muitas pessoas, frustrou muito aquele pessoal, essas pessoas, né, que estavam apagando, estavam sofrendo um esquecimento das suas resistências. Aí o último caso historiográfico, que é o caso da Kimberley Taydon. E essa Kimberley Taydon, ela vai estudar a experiência do Sendero Luminoso no Peru em 1980. E aí é uma situação de uma guerra civil, aconteceu uma polarização muito grande naquela sociedade. Assim, aquela sociedade se militarizou e depois se desmilitarizou. Então, e aí existe essa história, né, que é muito difícil de tu acessar ela. E essa autora, ela sugere também que se explore a linguagem do corpo. E aí, o corpo como se fosse um objeto de estudo. Por quê? Porque o corpo, ele vivenciou a dor física, a tortura, a pobreza, a fome. Então, o corpo seria um lugar de memória para essa autora. E aí, o que até me fez pensar um pouco na minha pesquisa sobre professores e como eu poderia, quem sabe, observar essa questão, sabe? Tipo, que marcas esses professores vão trazer nos corpos, sabe? Olheira, tipo, algum traço de ansiedade, sabe? A cartela de Tem uma Rivotril. professora, Rivotril, eu tenho uma professora muito amiga minha e ela desenvolveu fibromialgia, sabe? E é uma marca inscrita no corpo dela, provavelmente para sempre, né? Pode falar, Ricardo. O Ricardo ia falar Uma alguma contribuição coisa? um pouco engraçada para a tua pesquisa. Eu não entendi qual é o teu foco direito, mas é sobre os professores que participam dos movimentos em prol de sua melhor saúde financeira. É sobre o parcelamento e o congelamento dos salários deles. É como Então, eles eu vivenciam. posso ser uma testemunha verídica do fato, porque eu também estava lá. E eu não apanhei porque eu corri. Eu corria mais que os outros. E, na verdade, o local estratégico na frente da praça era o local onde quem estava lá apanhou. Quem estava no centro da praça ali não tinha como entrar a tropa de choque, todo mundo desceu para Lins ali. Eu tive no tempo do Sartori ali, todas as vezes eu tive lá. E a grande façanha era não se colocar totalmente na frente do palácio. Não ficar na rua, fica na praça. Na praça eles não conseguiam entrar. E principalmente quando ficar perto do pessoal da Polícia Civil. Que contra a Polícia Civil ninguém fazia nada. Então se ficava junto com o pessoal da Polícia Civil, a brigada não chegava perto da gente. Mas isso aconteceu das vezes que eu fui, uma só. Nas demais era só um cordão de isolamento. Mas eu fui por todas as vezes do Sartori ali, da LDO, de 2014, 15, 16, enfim. Então pode dizer que uma coisa bem interessante é o posicionamento na praça onde você está. Quem estava no centro não sofria nada, só quem estava na rua. Valeu aí pela contribuição. Dá para explorar isso também, né? Tá. Então, aí, não sei se o professor quer fazer algum comentário sobre essa questão das marcas no corpo. Não, isso aí tu vai ver várias coisas, desde dor lombar, fibromialgia, passando por varizes, que as mulheres quase todas desenvolvem, né, para ficar o tempo inteiro em pé, né, uma surdez por tabela de tanto berrar, elas acabam também criando deficiência auditiva. A maior parte das mulheres tomam remédios, tu vai verificar que 90% das professoras acima de 40 anos tomam remédios, né? Ou para coração, ou para pressão, ou para controle de ansiedade e tal. E isso vai ser uma constante, né? Tu vai ver, isso é uma constante. Então, tu pode fazer um receituário das tuas entrevistadas, porque só essa parte do receituário dos teus entrevistados já vai ser uma coisa interessante, assim, ver como se repete
como se repete os mesmos problemas, né? Pressão alta, fadiga, varizes e tal, escambau, em virtude de questões laborais, né? Que tu não vai encontrar com pessoas na mesma faixa etária em outras profissões, né? Isso é bem sintomático, né? Ou até mesmo se tu mudar o ambiente, né? Entre professores do Estado, que tem 30 horas frente ao aluno, e professores universitários, que tem 16 horas entre alunos, né? Às vezes 8. Então, isso é bem claro, assim, né? E isso aí tu vai poder usar como uma arma política para elas, né? Para elas, mostrando por que a aposentadoria aos 25 anos não é brinde. É porque as criaturas estão na capa da gaita mesmo. As criaturas já chegaram no deadline, já chegaram no limite delas, né? Limite físico, limite corpóreo, limite do que elas têm que aguentar. Então, eu acho que nem que seja um item da tua dissertação, tu pode fazer esse receituário das tuas entrevistadas para mostrar que sim, que é uma profissão que beira o insalubre, né? E não ganha nem insalubridade, nem periculosidade, nem nada, né? Mas tem todas as características de uma insalubridade, né? Então, fora a questão financeira, vender bolo, vender salgado, vender Tupperware, vender Natura, vender Avon, que é por uma tentativa desesperada de complementação do salário, né? Então, há que, sei lá, acho que isso tu pode fazer uma contribuição de fato na tua dissertação, que é mostrar as condições de trabalho insalubres que essas pessoas enfrentam, né? Perfeito, perfeito. Tá de acordo com o que eu ando lendo, sabe? Infelizmente. Então, para finalizar o texto, é bem essa ideia, sabe? As autoras falaram, então, ó, assim que a academia tem pensado memória, esses aqui são os riscos sobre falar sobre memória, né? São talvez as impossibilidades de falar sobre memória. E por fim ela fala, olha aqui, ó, esse aqui é os caminhos que a historiografia tem tomado. E de fato ela diz assim, ó, ao longo desse artigo foram destacadas abordagens que contribuíram de forma efetiva para a construção da noção que temos hoje do que seja história, memória e esquecimento. E de fato eu acho que essas autoras conseguiram fazer esse desenvolvimento. E eu não vou ler o finalzinho porque é mais, assim, mais, como é que eu vou dizer, militante. Então, mas é isso, assim, eu acho que é muito bom, foi um baita texto, assim, para qualquer coisa eu vou querer referenciar ele. Eu sugiro o livro inteiro da Miriam. A Miriam Sepúlveda dos Santos tem um livro que é memória social, uma coisa assim, esquecimento, uma coisa assim. Eu tenho aqui, depois eu posso ver o autor aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, só um segundo aqui, João. Não vou achar agora. Quando a gente procura, a gente não acha. Mas é um livro muito interessante, né? Se tu colocar lá no escavador dela, tu vai ver esse livro dela, que é muito legal para vai colaborar bastante com o teu trabalho, né? Gente boa, Da minha então, parte é isso. legal. Obrigado, João. Obrigado, Zila. Obrigado, Gabriel. A gente vai continuar nessa dinâmica, né? De leitura de texto, discussão, debate e tal. Vamos seguir, né? A gente tem poucas semanas de aula ainda, mas vamos continuar nessa vibe. Acho que nós não vamos conseguir vencer todos os textos, mas de qualquer forma nós vamos se oportunizar, ler mais alguns, apresentar mais alguns e discutir mais alguns, como foi proposto no começo, né? E o fundamento é esse, né? O fundamento dessa disciplina é discutir como essas construções, essas invenções da memória, do patrimônio, enfim, como isso aí elas devem ser problematizadas como um campo semântico. Eu vou mandar o e-mail para vocês com os novos textos e as novas sugestões e a gente segue o baile semana que vem, tá bom?
Então, vou interromper a gravação aqui e a gente segue ali